A 12 de outubro seremos chamados a votar em mais umas eleições autárquicas. Cidadãos esclarecidos votam de forma mais consciente. Pelo que a Rádio AVFM estimula a discussão democrática e o confronto de ideias. Na próxima meia hora, teremos em antena um debate com dois dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao segundo debate do dia e desta vez temos frente a frente Flávio Costa do Chega e Domingos Silva do PSD. O meu nome é Rui Pires da Silva e estamos aqui da Sala dos Fundadores do Museu de Ovar para mais esta emissão de esclarecimento autárquico. Boa noite a ambos os candidatos. Dizer-vos que podem e devem escutar-nos em 98.7 frequência modulada ou também assistir-nos em facebook.com/radioavfm. Boa noite uma vez mais a ambos. Permito que se queiram cumprimentar entre vós. Vou começar o Domingos por cumprimentar, ou o Flávio. Boa noite e obrigado pelo convite e neste evento que promove o diálogo democrático e é sempre bem-vindo, principalmente nestes momentos pré-eleições. Queria agradecer o convite, queria cumprimentar todos que nos estão a ver em direto e que depois nos irão ver e queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Domingos Silva, e de certa forma parabenizá-lo pelo trabalho que tem sido desenvolvido. Óbvio que há sempre coisas a melhorar, mas no geral tem sido positivo e acho que deve ser reconhecido o valor quando ele existe. Muito bem. Muito bem. Então, boa noite a todos também. Permitam-me o primeiro cumprimento para todo o auditório da nossa AVFM. De facto, reconhecer este trabalho que a AVFM está a fazer, que é muito importante, porque continuamos a reclamar espaços de discussão na nossa comunidade e este é mais uma oportunidade que, de facto, temos para isso. Cumprimento o Rui Pires, o moderador deste não vou dizer debate, deste confronto de ideias, e também o Dr. Flávio Costa, de facto, que tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente e, portanto, também um cumprimento especial e desejo que, de facto, também esteja de uma forma muito positiva nesta nossa caminhada até às eleições, porque, no fundo, o que está em causa é a nossa comunidade e acho que todos queremos trabalhar em favor da nossa comunidade. Muito bem, o tema de hoje é urbanismo, obras e investimento e o sorteio ditou que vamos começar pelo Chega, pelo Flávio. Prioridades, habitação, infraestruturas ou espaços públicos. Em Ovar, onde deve cair o investimento primeiro? Casas para viver, ruas para circular ou espaço para conviver? E, respeitando esta ordem, qual é a percentagem do orçamento que deve corresponder a cada esta prioridade? Eu vou falar de um ponto de vista popular, não um ponto de vista técnico, porque de facto não tenho conhecimento técnico para poder ajuizar relativamente aos valores orçamentais que devem ser atribuídos a cada uma dessas áreas. A meu ver, a prioridade deverá partir sempre por criar espaços habitacionais para a população, porque se não houver, a população vai procurar habitação noutros locais e temos que evitar isso, não é? Uma cidade é feita das suas gentes, e se as suas gentes vão para outras cidades ou para outros concelhos, é prejudicial. Relativamente à prioridade, como indiquei, é a criação do parque habitacional ou, de certa forma, a reabilitação do que já existe também, numa primeira fase, e só depois, então, a manutenção das vias, claro que é importante o seu estado para a correta circulação e a boa circulação dos veículos e das pessoas. E por fim, os jardins. Não quer dizer que seja menos importante a questão do aspecto paisagístico do concelho, não é menos importante, mas se falarmos com as pessoas na rua, as pessoas primeiro falam que querem ter condições dignas para viver, querem ter casas para comprar, não querem ter que estar
muitas vezes a prolongar o tempo que estão em casa de familiares, isto mais para os jovens. Eu falo por mim, eu numa situação de há uns anos para cá, felizmente não, mas antes, quando estava a começar o mundo laboral, era muito difícil para mim, cá em Ovar, ou arrendar um apartamento, mesmo que fosse T1 ou T2, para viver, primeiro porque havia pouca opção e as opções que haviam eram caras, que de acordo com o ordenado que eu recebia, com as despesas que tinha na altura com uma filha, era impossibilitável. E como eu, muitas pessoas existem nessas situações e temos que olhar para esses casos, temos que dar condições às pessoas de poderem ter uma vida própria sem depender de outros. E para isso o parque habitacional acho que é uma prioridade a abordar por parte do Executivo. Muito bem, Domingos, a pergunta é a mesma e lançando aqui também um pouco até aqui na questão do orçamento, que foi um dos assuntos ontem debatido com o PSD e com o PS. Consegue-se fazer uma medida de percentagem daquilo que deve caber a cada uma destas prioridades e também perceber qual é a lógica de prioridade para o PSD? Muito bem, eu já lá vou à questão da percentagem, porque de facto ela não é importante. O que é importante é, sem dúvida, a estratégia que cada um de nós, e nós em particular, temos para levar para a frente, e a nossa prioridade é de facto a habitação. Nós já começámos, neste momento, temos um programa de habitação que está a ser construída com cerca de 20 milhões de euros, e ela é transversal a vários orçamentos. Por isso é que a questão da percentagem não pode ser colocada dessa forma, porque nós estamos a falar, mais uma vez, do ponto de vista técnico, de um valor em stock e não de um valor de fluxo. Claro. O fluxo esgota-se num ano, o valor dos investimentos materiais e, em concreto, na habitação, prolonga-se por mais de um ano orçamental. E, portanto, esta foi uma estratégia e um objetivo que nós tivemos desde o início, porque, como diz o Flávio muito bem, ou peço desculpa, o Dr. Flávio muito bem... Não, pode-me tratar por Flávio. Muito bem, mas de facto é o exemplo de um jovem que acaba a sua formação, seja ela qual for, vai para o mercado de trabalho, quer ter uma casa para viver sozinho, ou, portanto, fora do núcleo familiar inicial, e tem muitas dificuldades. Por isso é que também, e para este mandato, a minha prioridade vai ser a construção de habitação para o mercado de arrendamento jovem. E já me comprometi com cerca de 30 imóveis na freguesia de Ovar, em concreto na cidade de Ovar, e 15 em Esmoriz. Portanto, esta vai ser a primeira obra neste campo que a Câmara, e se ganhar, a Câmara do PSD irá fazer, sem prejuízo de dar continuidade ao programa que temos no âmbito da estratégia local de habitação. Isto não quer dizer que também não tenhamos investimentos noutras áreas, e vamos ter, e nomeadamente em alguns equipamentos que ainda, digamos, vêm complementar a rede de equipamentos que nós já temos, e também um aspecto muito importante, que às vezes nós esquecemos, mesmo a nível nacional, e hoje em dia, enfim, está muito em voga, mas em Ovar já o fazemos, que é a questão da manutenção. Normalmente, os fundos comunitários, por exemplo, disponibilizam verbas para construção, não disponibilizam para manutenção. E por isso é que o país está como está. Que temos muita construção feita, muitos equipamentos, muitos imóveis, mas depois falta a parte da manutenção. E aí nós também vamos apostar muito nessa parte, que também é um investimento importante. Muito bem. Flávio, e acabou por, de certa forma, sofrer na primeira pessoa o enquadramento da pergunta que vou fazer, que é o combate até à especulação imobiliária. O preço das casas em Ovar está em alta, não só em Ovar, mas em particular em Ovar está em alta, e isso faz com que haja um maior afastamento dos jovens e das famílias, ou, por outro lado, faz com que os jovens permaneçam durante muito mais tempo em casa dos pais. O que é que o Chega propõe para travar este fenómeno da especulação imobiliária dos preços em alta, em concreto para o Concelho de Ovar? O que o Chega propõe, ou seja, as pessoas que o constituem propõem, não é necessariamente uma intervenção autárquica em termos de legislação. A questão não será por aí. Parte muito sempre pela criação de parque habitacional. Creio que a prioridade será essa. Nós, neste momento, em Ovar Concelho, temos 300 terrenos urbanos à venda,
neste momento, que não estão a ter saída. Temos que perceber junto dos seus proprietários, dos seus vendedores, o que é que se passa, em que é que a Câmara pode ajudar nesses negócios, porque nós queremos, de facto, atrair investimento privado, principalmente privado, que depois seja, de alguma forma, apoiado por fundos camarários. Tem que se ver o que está previsto na lei que o permita. Agora, a forma de combater a especulação imobiliária é mesmo criar quantidade, porque quanto menos quantidade de imóveis houver disponíveis ao público, maior vai ser o seu valor. Nós, neste momento, temos, por exemplo, aqui na cidade de Ovar, temos alguns edifícios monofamiliares a ser construídos. Eu lembro, por exemplo, ali à beira da Valmete, à beira do viaduto, que eu considero que recebo acima da média nacional, a minha companheira também. Fomos-nos informar sobre o imóvel, os custos do imóvel. Estamos a falar de custos incomportáveis e que o banco não apoia. Não apoia. E nós não recebemos perto do ordenado mínimo, nem da média nacional. Por isso, para famílias com filhos ou não, que já recebem razoavelmente bem, não têm a possibilidade de comprar uma casa na sua própria terra, alguma coisa de errado se passa, não é? Óbvio que a culpa não é necessariamente da Câmara, não é por aí. Agora, tem que haver um trabalho muito próximo da população para se perceber o que é que se pode fazer diferente, as valias que se podem criar, os apoios que se podem dar aos empreendimentos privados. Nós há uns anos, inclusive eu vivia numa dessas cooperativas, trabalhava-se com cooperativas de habitação. Okay? Em Ovar ainda temos uma operacional que é a Habita Ovar e que muitas pessoas estão agradecidas por lá viver porque de facto era custos mais acessíveis para a compra do imóvel. Eu vivi também na antiga cooperativa de habitação São Cristóvão, que é em frente, é à beira da escola preparatória. E, entretanto, faliu a cooperativa. Tem lá 2 edifícios que são outros temas que também devem ser abordados, mas pronto, que nem sequer acabaram por ser concluídos. E acho que partirá um bocadinho por aí, porque quando se cria um espaço ou se disponibiliza um espaço para esse tipo de construção, são construções normalmente a custos mais acessíveis. Mesmo a venda tem algumas regras de valor, pelo Exato, menos na sua fase inicial. Exatamente. Com o passar do tempo acaba por... E mesmo os custos para quem investe nessas cooperativas, para a sociedade que é criada para a cooperativa, também os custos de impostos também são mais reduzidos, com descontos de 10% a 15% em várias taxas. Por isso é apelativo, de facto é apelativo. E nós temos áreas premium de construção em Ovar, junto à Nacional 109 e à A29, disponíveis para construções até 3 pisos, com áreas... quando para construções de empreendimentos até 9.837 metros quadrados já com PIP aprovado. Por isso temos que olhar para essas questões, verificar onde é que a Câmara e o seu Executivo pode apoiar, porque por vezes com o agilizar de processos já facilita um bocadinho mais esses investimentos por parte dos privados. Domingos, acabas de concordar um pouco aqui com o Flávio que agilizar os processos de licenciamento pode ser uma das formas de travar o aumento dos preços e a especulação imobiliária em Ovar? Eu diria que ajuda, mas não é esse o fator. Portanto, não é a questão dos licenciamentos ou não, se são mais rápidos ou não, que conduzem a esta situação. O Flávio traçou, digamos, bem, digamos, aquilo que está a acontecer, mas eu acho que o paradigma tem que mudar. E aí sim a Câmara tem que estar disponível para contribuir para a mudança do paradigma. E o que é que eu entendo com isto, ou o que é que quero significar? Nós estamos ainda muito formatados, e nos últimos 20 anos, 25, 30 anos, foi desta forma que fomos formatados, para a aquisição de habitação. E eu acho que o que temos que fazer, e um dos caminhos, é o mercado de arrendamento. Portanto, deixar o mercado puro de compra e venda de um imóvel e sim disponibilizá-lo em termos de arrendamento. Portanto, é neste equilíbrio que eu penso que a Câmara também pode contribuir para que o mercado de arrendamento, e por isso é que esta habitação jovem que pretende fazer é para arrendamento, não é para aquisição, é para arrendamento, e arrendamento obviamente a custos que um jovem
que está a iniciar a sua vida possa pagar. E como é que se controla esse valor do arrendamento que o jovem possa pagar? Porque a Bem, especulação imobiliária acaba de ser transversal não só à venda, mas também ao valor do Rui, arrendamento. se me permite, portanto, eu aqui o termo especulação, eu se calhar não o colocaria dessa forma, porque estou, digamos, a adjetivar um mercado, que é um mercado importante, que é um mercado imobiliário, e, portanto, quando na questão global que nos foi colocada a especulação, eu leio mais uma escalada de preços, de aumento de preços. Não é no sentido de eu compro por 1 e vendo por 100. Isso é que é especulação. Não. É o aumento de preços que se tem verificado. Uma das vias é o PDM. Nós, na última revisão do PDM que fizemos em 2015, aumentámos as áreas de construção e, portanto, como diz o Flávio muito bem, havendo mais oferta, o preço será muito mais baixo. Mas eu penso que onde temos que apostar é, de facto, no mercado de arrendamento. Até porque hoje, e também temos todos consciência que o mundo mudou. E mesmo hoje, os nossos jovens, eu costumo dizer, mesmo os meus filhos, eles são meus filhos e da minha mulher, mas são filhos do mundo. O que é que isto significa? Significa que eles estarão onde as oportunidades de vivência, de trabalho, estiverem. E, portanto, não podem andar sempre a comprar uma casa em Portugal, em Espanha, em França, em Inglaterra, onde puderem constituir a sua vida familiar e também profissional. Mas, portanto, eu penso que são estes aspectos relativamente à questão do PDM, à questão do arrendamento e, sim, de facto, Flávio, também concordo com a questão do cooperativismo. Temos que retomar esse conceito. A Habitovar, na nossa comunidade, foi um bom exemplo, e, portanto, é de todo este equilíbrio que eu acho que nós vamos conseguir ter mais oferta de habitação em Ovar. Mas, de certa forma, não. Mas defende-se que existam mais cooperativas habitacionais? Eu defendo que um dos mecanismos para termos oferta de habitação e também a custos, digamos, controlados, é através das cooperativas de habitação. Bem, não sei se o Flávio partilha desta opinião na criação de mais cooperativas habitacionais ou não. Sim, partilho. Eu queria era fazer uma questão, se me permite, diretamente ao Dr. Domingos. Como pode a Câmara criar e apoiar imóveis para arrendamento para os jovens? Quais são os mecanismos? Eu estou a perguntar por desconhecimento, mesmo para tentar perceber como é que a Câmara pode ajudar na criação e na exploração desses imóveis para os jovens, principalmente para os jovens, ou para famílias monoparentais, ou que apenas um possa trabalhar, por exemplo. Neste momento, a Câmara Municipal já tem um instrumento de apoio ao arrendamento. E, portanto, há uma verba que é destinada e a Câmara paga metade da renda de uma das nossas pessoas que esteja em condições de acordo com os parâmetros que temos definido no nosso regulamento de apoio, que, digamos, vão beber também à legislação nacional relativamente à questão dos apoios que podem ser concedidos a pessoas que, no fundo, dizer esta pessoa precisa de apoio. E, portanto, está caracterizado. Já temos esse mecanismo e apoiamos muitas pessoas com a chamada apoio à renda. Também para os jovens, o que nós queremos criar é precisamente isso. É criar, por um lado, construir habitação específica para arrendamento jovem e também criar mecanismos, porque é óbvio que 30 habitações em Ovar e 15 em Esmoriz não vai resolver o problema dos jovens, mas vai ajudar. E, portanto, complementaremos com outros apoios ao arrendamento jovem. Muito bem. Flávio, mudando aqui um pouco o assunto, tanto se fala muitas das vezes do tema da transparência, principalmente naquilo que toca aos concursos públicos. Os concursos públicos em Ovar, na opinião do Chega, são claros e justos? Se for eleito Presidente da Câmara, algo que vai fazer para que não restem qualquer tipo de dúvidas, porque mais não seja pelas conversas de rua, de café, há sempre a dúvida da transparência ou não. Como é que se pode garantir a transparência total nestes processos? Há um conjunto de mecanismos que têm que ser cumpridos quando se lança um concurso público. A maior parte dos concursos públicos lançados em Ovar, do que é meu conhecimento, tem a ver com contratação pessoal, pelo que eu percebi. Não são todos, há muitos que não são dentro desse parâmetro, mas tem a ver com contratação pessoal. Agora, independentemente disso, eu sei que a Câmara Municipal de Ovar, através do portal da transparência que tem, publica diversos indicadores previstos
de transparência. Sei que publica uma média de 42 indicadores dos 139 previstos. Isso dá uma percentagem de 30,22%. A média nacional anda nos 35,78%, ou seja, 49,7%. 50 indicadores, claro. Um pouco mais. Honestamente, do ponto de vista pessoal, não creio que será por aí que se vai fazer grande diferença. Não creio. Acho sim que as pessoas vão... Acho que faz parte do ser humano ter dúvidas e colocar questões. Acho que faz parte. Acho que para de certa forma, se corrigir ou colmatar um pouco dessas dúvidas dos cidadãos, é haver uma aproximação maior ao município. Acho que partirá por aí, porque os mecanismos de transparência são avaliados pela Dintra Portugal, etc. Por isso, não há um incumprimento, não há uma falha. Cumprem os parâmetros que é suposto cumprirem. Agora, para o cidadão comum não vai ao site da Câmara procurar a informação específica, não. O cidadão comum obtém a informação falando com as pessoas ou indo aos locais e perguntando, etc. E creio que seria um bocadinho por aí, talvez na figura do provedor do município, que é algo que nós nos comprometemos a criar essa posição e a ter essa pessoa, não para ter um gabinete na Câmara Municipal de Ovar para receber os cidadãos, mas sim para ir às freguesias falar com os cidadãos. Ou seja, num dia está numa freguesia, naquele horário, no outro dia está noutra freguesia, naquele horário. As pessoas sabem de antemão os dias, porque são informadas os dias em que podem ir falar com a pessoa em questão. A pessoa faz uma espécie de um apanhado da informação, um relatório, passa para o Executivo da Câmara, que depois terá que lidar e terá que ser dada sempre uma resposta. Mas não se pode cair no erro de estar-se a substituir o Presidente da Junta de Freguesia? Não. Isto não é uma substituição, isto é um complemento. Okay. Porque o Presidente da Junta de Freguesia já terá muitas responsabilidades e valências a seu cargo, como todos têm, tal como o Presidente da Câmara Municipal tem. Acho que cada pessoa deve ter as suas funções bastante delineadas, para que saibam o que têm que fazer, e a criação deste provedor do município é para fazer o que pode não ser feito pelos outros. Porque o propósito será especificamente para falar com o município. E se houver esse contacto próximo, as pessoas... vai haver sempre cidadãos que mesmo assim tenham pontos a indicar, mas em questões de transparência não podem acusar o Executivo de não ser transparentes na passagem de informação e na resposta às suas perguntas. Muito bem. Domingos, faz falta este provedor do município em Ovar e depois fazendo um enquadramento também à questão sobre a transparência e os concursos públicos, mas pegando aqui um bocadinho nesta deixa que o Flávio deixou, faz parte também dos vossos horizontes a criação desta figura no município? Já lá vou. Antes disso, permitam-me dizer o seguinte. Esta questão dos concursos públicos e da transparência, eu também mais uma vez entendi que estamos a falar precisamente de contratação pública. O Flávio deu nota da questão da contratação pessoal. Não, é muito mais. Não é? Portanto, a contratação pública e em Ovar nós temos anualmente, aqui sim, por ano, portanto aqui é fluxo, não é stock, temos cerca de 30 milhões de euros de contratação pública. Portanto, é algo que não é uma coisa ligeira. E de há uns anos a esta parte, evoluímos em Portugal para, de facto, um conjunto de mecanismos de controlo destas situações. Enfim, o portal da transparência é um deles, mas não é esse, digamos, o fulcral, porque esse abarca muitas áreas e está muito vocacionado para aquilo que as câmaras têm na internet. Portanto, até pode haver mecanismos, mas se não tiver na internet já é pontuado negativamente, portanto já não conta. De todo modo, há um sítio, que é o base.gov, em que as câmaras, as entidades públicas, são obrigadas a publicar lá todos os contratos que fazem acima de 5 mil euros. Portanto, todos os contratos que são feitos acima de 5 mil euros estão lá publicados. Todos os concursos públicos que são feitos na Câmara de Ovar são publicados no Diário da República. A Câmara de Ovar, desde sempre, vou dizer assim, ou pelo menos desde o tempo em que eu
estou na Câmara há 12 anos, mas também anteriormente, cumpre rigorosamente o Código da Contratação Pública. Às vezes com prejuízo, isto agora já é outra apreciação relativamente ao sistema a nível nacional, com prejuízo da morosidade dos processos. Isso é que as pessoas não compreendem. Mas eu dou-vos um exemplo relativamente às refeições escolares, que foi um concurso que nós fazemos todos os anos, que este ano lançámos em abril, salvo erro, ainda não temos o visto do Tribunal de Contas. E as escolas já começaram. Começaram, portanto, ontem, mais a sério, digamos, no sentido de aulas, na segunda-feira. Mas desde o dia 1 de setembro, a Câmara Municipal está a fornecer refeições. Mas ainda não tem o visto do Tribunal de Contas. Portanto, tive que fazer, e depois a confusão que se gera relativamente a isto. Tivemos que fazer um ajuste direto por 2 meses para poder fornecer refeições. Porque ainda estou à espera do visto do Tribunal de Contas, do concurso público de 3 milhões de euros, concurso internacional, que somos obrigados a fazer. Portanto, de todo modo, e para responder à questão do provedor, é de facto uma ideia muito interessante, mas eu direi hoje a literacia, digamos, que as pessoas têm de acesso de redes sociais, de internet, podem ir buscar a informação, porque ela está disponível. Agora as pessoas têm que, de facto, têm que ir lá ver. Pronto, de todo modo, tudo aquilo que possa ser feito em termos do controle, nós fazemos. Nós temos investido também nos últimos anos em termos do controle normativo, e tenho uma pessoa que é responsável pelo controle normativo da Câmara Municipal. Portanto, nós temos abarcado tudo aquilo que tem saído em termos de legislação, a Câmara de Ovar está a cumprir. Não temos até hoje, e oxalá que não venhamos a ter, erros acontecem obviamente em todo o lado, mas não temos nenhum reparo por parte da Inspeção de Finanças, nem por parte do Tribunal de Contas sobre a nossa contratação pública. Ainda bem. Flávio, prefere, se ganhar a Câmara Municipal, prefere executar grandes obras ou resolver os problemas do dia-a-dia? E se escolher a primeira opção, que tipo de obras fundamentais considera que fazem falta em Ovar? Essa pergunta é importante porque a resposta não é uma resposta direta. Eu não posso escolher um ou escolher outro. Claro. Ambos são importantes. Agora, o compromisso que eu assumi é servir os cidadãos. Se falarmos com os cidadãos na rua, o que é que eles pretendem? Pretendem que seja construído um novo anfiteatro, que seja construído um novo posto-turismo, que seja construída assim mesmo tocando no Ismoristur, creio que tocaram ontem nesse tema, pretendem que se gaste mais uns milhões ali para acabar de vez, ou pretendem de facto que as valências que eles precisam de utilizar no dia-a-dia sejam olhadas de outra forma e que sejam trabalhadas de outra forma. Eu creio que será mais as valências do dia-a-dia. Óbvio que não podemos descuidar a atenção a algumas obras que temos evidentemente por fazer. Uma delas é o Cineteatro de Ovar, que neste momento tem um projeto aprovado, creio, para fazer uma abertura para o Parque Urbano. Nós no Chega não concordamos com esse projeto, está no nosso direito, é uma prerrogativa Mas há nossa. alguma grande obra que gostavam de fazer no mandato? As ideias de grandes obras acho que devem ser sempre sujeitas a referendo público. A população tem que ser ouvida e tem que dar a sua opinião. Porque quando nós fazemos grandes obras, fazemos para eles. E para nós, que cá vivemos, não é? E se a opinião deles não é ouvida, vamos sempre ter vozes críticas de todas as áreas. Por isso, se temos planeado alguma grande obra, talvez a questão do Cineteatro tenha que ser resolvida. Nós defendemos que a fachada deveria ser requalificada e depois fazer-se um espaço novo para trás. Não precisa ser necessariamente um anfiteatro, não é esse o propósito, porque já temos o Centro de Artes, por exemplo, mas requalificado para utilização popular. Fazer, por exemplo, na parte de baixo um mega open office, com algumas salas de reunião individuais, em que o open office estava disponível para a utilização por quem quisesse, com internet, com televisões, para podermos ligar a cabos a computadores, e as salas de reuniões poderiam ser disponibilizadas, por exemplo, por uma
renda de valor pequenino à hora, por exemplo, porque eu conheço pessoas, já falei com pessoas que me disseram isso, que fazem coaching, por exemplo. O espaço de coworking empresarial. Exatamente, e que não têm sítio onde o fazer, porque têm que alugar um escritório, não têm capacidade financeira para isso, então aquilo era um espaço que a Câmara ia disponibilizar e que creio que seria bem aproveitado. Domingos, grandes obras ao resolver os problemas do dia-a-dia, e já agora pegando também aqui nesta deixa do espaço de coworking em Ovar, faz sentido? Faz, e aliás, eu pego mesmo por aí, porque ele já existe. Ele já existe. Nós temos o espaço empreendedor, que também está vocacionado para esta situação que o Flávio focou, e muito bem. De facto, nós recebemos o espaço empreendedor, digamos, qualificado quando entramos na Câmara, mas depois fomos nós que o pusemos a funcionar. E precisamente nesta vertente, e temos lá várias pessoas que já passaram por lá, digamos, os chamadas empreendedores que precisam de um espaço até para iniciar a sua atividade e, portanto, com um custo que nos primeiros meses é gratuito, depois no primeiro ano são 25 euros por mês e acaba no terceiro ano, já quando entendemos que estão digamos, em velocidade de cruzeiro para sair da situação inicial de incubados, de 75 euros por mês, com direito a tudo que lá está. Internet, fotocópias, caixa postal e também sala de reuniões, que também serve para coworking. Mas é, de facto, uma boa ideia. Obviamente vou discordar do sítio, que não seria no espaço Cineteatro, até porque já existe. Relativamente às obras, é óbvio que tem que haver um equilíbrio entre aquilo que são equipamentos que nós entendemos que o município necessita, e é óbvio que não está a necessitar todos os anos, todos os mandatos de grandes obras, não. Elas vão sendo feitas e depois temos é que as manter, que é aquela tal questão da manutenção. Que eu entendo que temos que continuar a fazer. Mas sim, as obras de proximidade e as obras do dia-a-dia, essas são de facto importantes. Como nós continuamos a dar importância e a nossa estratégia de facto são as pessoas, nós continuamos e continuaremos a valorizar aquilo que são coisas tão simples quanto requalificação de vias. E nós gastamos cerca de quase 1 milhão de euros por ano a requalificar as nossas estradas. Que pode parecer uma coisa de sumenos, mas é algo que diz também muito às pessoas, porque são os sítios onde passam todos os dias. E, portanto, depois temos, obviamente, também um conjunto de obras e de projetos, de grandes projetos, que hão de continuar a alavancar Ovar e a fazer de Ovar um município agradável, que as pessoas gostem de viver aqui, e é esse sempre o nosso objetivo. Muito bem, gosto quando acontece assim, termina a primeira parte ainda com um tempo pelo menos para um dos lados, significa que conseguimos fazer aí com um equilíbrio quase perfeito daquilo que é a gestão dos tempos. Agora vamos à pergunta final, em que cada um dos candidatos questiona o outro sobre aquilo que entender, é uma pergunta livre, e o outro candidato dispõe de 2 minutos para a resposta, por isso pedíamos que as perguntas fossem mais diretas, sem grandes enquadramentos. Por isso, dava a palavra ao Flávio para questionar o Domingos Silva. Pronto, a pergunta que eu tenho a fazer é um pouco evidente, dado o que tivemos a falar até agora, que é, tem havido um executivo da Câmara de 12 anos de PSD e as lacunas na parte habitacional continuam a existir. O que é que um executivo de PSD no futuro fará de diferente e porquê que não fez até agora? Muito bem. Domingos, 2 minutos para responder. Bem, eu direi, Flávio, que começámos a fazer. A Estratégia Local de Habitação é um programa que foi lançado pelo Governo. Ovar assinou um contrato de 30 milhões de euros e, portanto, só desta forma é que nós conseguimos colmatar, ou começando a colmatar, esta dificuldade que temos da habitação. O conceito que está na lei é para habitação indigna. Portanto, não é para as pessoas que não têm, é também para quem não tem e para quem tem habitação ou que está classificada como habitação indigna. E, portanto, este processo começou e vai durar algum tempo ainda, porque as obras e não se fazem, e nós vamos fazer, como eu disse há bocado, 199 soluções. 199 soluções que já estão comprometidas de habitação, 132 novas e 67 de reabilitação. Isto não se consegue fazer num ano. Eu direi, num mandato sim.
consegue-se fazer e, portanto, nós não conseguimos fazer num mandato, porque começou a meio, digamos, deste mandato que está em curso, transitará para o próximo mandato e também aquilo que nós já nos comprometemos, eu em particular, relativamente à habitação jovem, também vai iniciar no próximo mandato. Temos encontrado algumas dificuldades que são transversais, digamos, ao país. Uma delas tem a ver com a questão dos empreiteiros, porque não há empreiteiros em quantidade suficiente para o volume de obra que existe neste momento em Portugal, mesmo com o PRR. Portanto, não há capacidade de esgotar a verba PRR, porque não há empreiteiros. E depois, os que há, pronto, são empreiteiros com respeito por todos, mas que, de facto, têm dificuldades em cumprir uma série de situações e, portanto, a Câmara tem que andar com um acompanhamento muito, digamos, premente para que as coisas se consigam fazer. Muito bem. A pergunta para o Flávio. Muito bem. Nós, como disse, a prioridade para nós são as pessoas e também algo que nós, logo de início, há 12 anos, fizemos, foi reforçar os apoios sociais, nomeadamente através do fundo de emergência social e também o do apoio à renda, aquele que falámos há bocado. Estou a conhecer hoje o Flávio e com sinceridade gostei muito daquilo que ouvi, sem dúvida, mas não posso deixar de, colocar-lhe esta questão no âmbito até mais do partido que representa, porque a nível nacional nós temos visto algumas aproximações. E a pergunta é se, relativamente aos apoios sociais, como é que vão encarar estes apoios sociais? Se vão cortar alguns dos apoios que existem, se vão reforçar. Portanto, no fundo, era um bocadinho esta questão dos apoios sociais, que estão também muito indexados àquilo que são... 2 minutos para a resposta. Entendo perfeitamente a pergunta, obviamente, sou do Partido Chega. O que eu posso dizer relativamente aos apoios sociais, nós já falámos muito entre as nossas equipas relativamente a isso, é que tem que haver uma distribuição correta desses mesmos apoios, porque certamente há famílias que precisam e que não estão a usufruir, e há famílias que estão a usufruir, mas que se calhar devia ser revisto. Não estou a dizer necessariamente que vamos tirar ou retirar os apoios sociais a quem os tem, não é isso que eu estou a dizer, não é esse o nosso compromisso. O nosso compromisso é sim fazer um levantamento social de todas as pessoas e todas as famílias que precisam, que estejam a usufruir ou não, e verificar de certa forma quais são os ajustes que têm que ser feitos. Porque nós saímos para a rua, vamos aos bairros pescatórios de Esmoriz, mesmo em Ovar, zonas mais carenciadas de outras freguesias, e ouvimos as pessoas a dizer que não temos quem nos ajude, não tem apoios nenhuns. Óbvio que pode haver sempre um pouco exagero, não é? Normal, porque cada pessoa puxa a brasa à sua sardinha, não é? Mas tem que ser feita, de facto, um levantamento social atual, a todos os cidadãos do município e uma verificação de quais são as áreas e quais são as pessoas e as famílias em que deve ser feita essa atuação. Por isso posso dizer com bastante exatidão que o nosso Executivo não pretende estar a tirar apoios sociais às pessoas, não. Pretende sim equilibrar e apoiar quem precisa e que não está a usufruir desses mesmos apoios. Muito bem, muito obrigado a ambos. O debate termina por aqui. Quanto a mim, resta-me agradecer o facto de terem estado connosco, agradecer também ao Museu pela cedência do espaço e dizer-vos que na próxima segunda-feira, 15 de setembro, pelas 18 horas, existirá o especial entrevista-comentário em que vou analisar o primeiro debate do dia de hoje e também este. Por isso, quanto a mim, resto agradecer-vos e em nome de toda a equipa que produziu, realizou e levou até si esta emissão, nosso muito obrigado. Obrigado por ter estado connosco. Não deixe de acompanhar todo o nosso trabalho de cobertura das eleições autárquicas marcadas para 12 de outubro. A democracia do nosso concelho passa pela Rádio AVFM.